Carta número 23. Meu caro Absinto, através desta garota e de sua repugnante família, o paciente está conhecendo agora cada dia a mais cristãos e, além disso, cristãos muito inteligentes. Durante muito tempo vai ser impossível extirpar a espiritualidade de sua vida. Muito bem, então devemos corrompê-la. Sem dúvida, você tem praticado frequentemente se transformar em um anjo da luz como exercício. Agora é o momento de fazê-lo diante do inimigo. O mundo e a carne nos falharam. Fica um terceiro poder. E este terceiro tipo de êxito é o mais glorioso de todos. Um santo perdido, um fariseu, um inquisidor ou um bruxo é considerado no inferno como uma melhor peça cobrada do que um tirano ou um dissoluto. Passando revista aos novos amigos de seu paciente, acredito que o melhor ponto de ataque seria a linha fronteiriça entre a teologia e a política. Vários de seus novos amigos são muito conscientes das implicações sociais de sua religião. Isso, em si mesmo, é mau, mas pode ser aproveitado a nosso favor. Descobrirá que muitos escritores políticos cristãos pensam que o cristianismo começou a deteriorar-se e a apartar-se da doutrina de seu fundador muito cedo. Devemos usar esta ideia para estimular uma vez mais a ideia de um Jesus histórico, que pode encontrar-se apartando posteriores acrescentados e perversões, e que deve em seguida comparar-se com toda a tradição cristã. Na última geração, promovemos a construção de um destes Jesuses históricos segundo pautas liberais e humanitárias. Agora estamos oferecendo um Jesus histórico segundo pautas marxistas, catastrofistas e revolucionárias. As vantagens destas construções, que nos propomos trocar a cada 30 anos ou coisa assim, são múltiplos. Em primeiro lugar, todas elas tendem a orientar a devoção dos homens para algo que não existe, porque todos estes Jesuses históricos são ahistóricos. Os documentos dizem o que dizem, e não se pode acrescentar-lhes nada. Cada novo Jesus histórico, portanto, tem que ser extraído deles, suprimindo umas coisas e exagerando outras, e por esse tipo de deduções, brilhantes é o adjetivo que ensinamos aos humanos a lhes aplicar, pelas quais ninguém arriscaria 5 moedas na vida normal, mas que bastam para produzir uma colheita de novos Napoleões, novos Shakespeares e novos Swifts na lista de outono de cada editorial. Em segundo lugar, todas estas construções depositam a importância de seu Jesus histórico em alguma peculiar teoria que se supõe que ele promulgou. Tem que ser um grande homem no sentido moderno da palavra, quer dizer, situado no extremo de alguma linha de pensamento centrífuga e desequilibrada, um louco que vem de uma panaceia. Assim distraímos a mente dos homens de quem ele é e do que ele fez. Primeiro fazemos dele tão somente um mestre, e em seguida ocultamos a fundamental concordância existente entre seus ensinos e as de todos os outros grandes mestres morais. Porque aos humanos não se deve permitir notar que todos os grandes moralistas são enviados pelo inimigo, não para informar aos homens, mas sim para lhes recordar, para reafirmar contra nossa contínua ocultação as originárias vulgaridades morais. Nós criamos os sofistas, ele criou um Sócrates para lhes responder. Nosso terceiro objetivo é, por meio destas construções, destruir a vida devocional. Nós substituímos a presença real do inimigo, que de outro modo os homens experimentam na oração e nos sacramentos, por uma figura meramente provável, remota, sombria e grosseira, que falava uma estranha linguagem e que morreu faz muito tempo. Um objeto assim não pode, de fato, ser adorado. Em lugar do Criador adorado por sua criatura, logo tem meramente um líder aclamado por um partidário, e finalmente um personagem destacado, aprovado por um sensato historiador. E em quarto lugar, além de ser a histórica no Jesus que descreve, esta classe de religião é contrária à história em outro sentido. Nenhuma noção e poucos indivíduos veem-se arrastados realmente ao campo do inimigo pelo estudo histórico da biografia de Jesus como mera biografia. De fato, privamos os homens do material necessário para uma biografia completa. Os primeiros conversos foram convertidos por um só feito histórico, a ressurreição, e uma só doutrina teológica, a redenção, atuando sobre um sentimento do pecado que já tinham, e um pecado não contra uma lei inventada como uma novidade por um grande homem, mas sim contra a velha e tópica lei moral universal que lhes tinha sido ensinada por suas babás e mães. Os evangelhos vêm depois, e foram escritos, não para fazer cristãos, mas sim para edificar aos já cristãos. O Jesus histórico, pois, por perigoso que possa parecer para nós em alguma ocasião particular, deve ser sempre estimulado. Com respeito à conexão geral entre o cristianismo e a política, nossa posição é mais delicada. É óbvio, não queremos que os homens deixem que seu cristianismo influa em sua vida política,
porque o estabelecimento de algo parecido com uma sociedade verdadeiramente justa seria uma catástrofe de primeira magnitude. Por outro lado, queremos, e muito, fazer que os homens considerem o cristianismo como um meio, preferentemente, claro, como um meio para sua própria promoção, mas, na falta disso, como um meio para algo, inclusive a justiça social. O que terá que fazer é conseguir que um homem valorize, a princípio, a justiça social como algo que o inimigo exige, e em seguida conduzi-lo a uma etapa em que valorize o cristianismo porque pode dar lugar à justiça social. Porque o inimigo não se deixa usar como um instrumento. Os homens ou as nações que acreditam que podem reavivar a fé com o fim de fazer uma boa sociedade poderiam, para isso, pensar que podem usar as escadas do céu como um atalho à farmácia mais próxima. Afortunadamente, é bastante fácil convencer os humanos para que façam isso. Hoje mesmo descobri em um escritor cristão uma passagem no que recomenda sua própria versão de cristianismo com a desculpa de que só uma fé assim pode sobreviver à morte de velhas culturas e ao nascimento de novas civilizações. Vê a pequena discrepância. Acreditem nisto, não porque seja certo, mas sim por alguma outra razão. Esse é o jogo. Seu afetuoso tio, Morcegão.